Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Quero ministrar para vocês hoje. Ontem estava até falando com o Júlio aqui. E o Júlio me passou aí um curso que ele está fazendo. E algumas das coisas que a gente já tem falado aqui na igreja, estou aprendendo novamente, de um outro modo agora, de um curso através da internet. Mas é aquilo que a gente fala aqui na igreja. Nós acreditamos muito que quando nós somos transformados, a gente pode mudar o mundo ao nosso redor. Quando nós somos transformados, a sua dor, às vezes você acha que está sofrendo um pouco, a gente está num momento de luta, está num momento de guerra, acho que é um pouco difícil isso, mas queridos, a sua dor vai ser muito útil na vida de outras pessoas, para transformar outras pessoas, Eu vejo assim, isso aqui muito claro na vida da igreja, na minha vida, nos ministérios que nós já temos aqui atuantes, pastor Rogério, pastora Viviane, que tem aí administrado aí as famílias da igreja por esse tempo. A gente vê os resultados, Porque a palavra de Deus, ela transforma, gente. A palavra de Deus nos transforma. E quando nós lançamos a palavra de Deus, não tem como. Ou a gente toma uma postura de acordo com esta palavra, ou a gente fica na mesmice. Então, assim, por exemplo, nós temos aí um curso de casados, um curso para casais. São 10... Quantas lições, pastores? 12 lições, 12 semanas. E pensa uma galerinha firme, gente. É uma bênção demais, mas olha o resultado da palavra lançada. Nós vamos ter resultado de uma turma com 5 pessoas, nós vamos ter 4 casamentos. Dos 4, um deles é uma renovação matrimonial, que é o Silvério e a Dani, que estarão completando já estão indo para 10 anos de casado aí. 9 anos, eles completam 9 anos. Mas resultado da palavra, a palavra transforma. Pastor Rogério meteu a arma na cabeça de alguém para fazer casar, pastor? Precisou pisar na cabeça? Pisa, vamos, aceita. Não, é a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus é luz para nós. E a gente louva a Deus, porque todas as vezes que a palavra é lançada, a gente encontra transformação a partir da palavra. A Bíblia diz assim, tem uma das palavras que eu gosto demais, diz assim: não tenha medo das más notícias, não tenha medo do relatório errado, não tenha medo daquilo que podem falar contra você, porque maior é aquele que está em nosso meio. E se você recebe isso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Então vamos lá, gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 10, uma história de vitória. Aprendermos sobre uma história vitoriosa, uma história que nos ensina como vencer aquilo que vem contra nós. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 13, e depois nós vamos continuar ainda por esses textos aí. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: olha, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, conhece alguém ruivo? Ele era formoso, conhece um ruivo formoso, de bom semblante e de boa presença. Conhece alguém assim? Ruivo, alto, careca, de barba, de bom. Pelo menos a Denise concorda, ela está aqui, amém, amém, amém. Então mandaram chamar esse moço aí. E disse o Senhor:
levanta-te e unge-o, porque é este mesmo, glória a Deus. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos para frente e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados. Senhor, este é o teu povo, ó Pai, nós os abençoamos nesse instante, ó Deus, de uma maneira preciosa, nos escondemos atrás da tua palavra, mas aqui o Senhor tem liberdade para curar, para transformar, ó Deus, para libertar, para encher da tua presença, ó Deus, e nós vamos pedindo agora, traga esta palavra ao coração de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então aqui voltamos para o texto agora, diga amém. Davi ainda, o que Davi tinha feito de expressivo? O que Davi havia feito de exponencial que as pessoas conheciam Davi? Queridos, Davi não havia feito nada, pelo contrário, Davi ele estava ali, ele estava inclusive esquecido. Disse mais Samuel a Jessé, versículo 11, olha, acabaram os moços? Acabaram todo mundo aqui? Não, nós temos um menino, o menor deles, ele não veio aqui nesse almoço. Gente, o almoço mais importante daquela família, sabe aquele almoço que tira tudo aquelas panelas chiques assim, do armário, aqueles pratos que você usa só uma vez na vida, tirou tudo aquilo lá. Veio o profeta, estava lá na casa, ele vai ungir alguém, e esqueceram de Davi, gente. Davi está ali esquecido. E comece hoje, queridos, entendendo algo já para a tua vida. Talvez hoje você se sinta aqui esquecido, mas você nunca será esquecido por Deus. Talvez as pessoas tenham de alguma maneira esquecido você, mas você não é esquecido por Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava muito cansado, eu tinha o hábito de buscar a Denise, né? A gente namorava e naquele dia choveu, e eu tinha uma moto na época que quando eu enchia o tanque dela, ela valia 2 vezes mais já. Eu podia vender ela por 2 vezes mais, porque ela ficava aí, né, um preço bom agora. E não sei, aquele dia choveu, gente, deu uma chuva, e ela estava na faculdade, e eu dormi. Quando foi lá pelas 11 horas, não lembro que, umas 11 horas da noite ela me ligou. E ela ligou assim: amor, cadê você? Eu, quem é? Tua namorada, Denise. Ai, amor, esqueci de você. O quê? Esqueceu de mim? Daí, gente, veio aí a notícia, aí eu me apaixonei ainda mais por ela. Ela falou assim: amor, fica tranquilo, isso acontece. Eu, não. Esquecer a namorada acontece, gente? Aí foi, pegou o busão, não lembro se pegou ônibus, né? Acho que foi de ônibus, né? Ninguém deu carona não, né? Vai rolar uma DR aqui de altar assim? Aí não dá, né, gente? Aí vai virar casa de família. Vocês não vieram para church? É casa de família? Gente, mas esqueci. Até hoje a gente brinca sobre a circunstância, né? E de fato, ela não ficou chateada. Uma das grandes marcas que a Denise tem, é difícil você ver ela chateada, aborrecida, é raridade, gente. Mas fica também, viu, pastor Celi? Então, queridos, às vezes você está o quê? Esquecido. Mas ainda que você esteja aqui nessa noite, se sinta esquecido, há uma notícia de Deus para você. Você não foi esquecido por Deus. Você não foi esquecido pelo Senhor. Davi, ele foi ungido naquele dia. Nós também estamos aqui e nós fomos ungidos em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa história, nós somos ungidos nele, amém? Nós temos a marca, nós temos a presença do Espírito Santo. Você não foi ungido como Davi, que foi um chifre ali,
né, de boi, cheio de óleo dentro, derramado, aliás, de carneiro, derramado sobre ele, mas você é ungido a partir do momento que você aceita Jesus na tua vida. Davi, ele foi ungido também para um propósito. Diga assim comigo, propósito. Davi, ele iria dar continuidade a uma conquista territorial em Israel. Tanto que no período de Davi, Israel conquistou todo o território, praticamente estabelecido uma nação no reinado de Davi. Então Davi, ele é ungido para um propósito de governança, para um propósito de ser rei. Você também foi ungido, queridos. E não observe apenas que são pessoas que sobem nesse altar, como disse até o pastor Marcos aqui muito bem, a sua profissão pode glorificar a Deus. Acho que você não entendeu essa parte. A sua profissão pode glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus trabalhando num supermercado, sendo proprietário de uma empresa. Você pode glorificar a Deus quando você passa em um concurso, assume uma posição, quando você está lá na sua faculdade, quando você está trabalhando como um profissional liberal. Às vezes a gente acha que ser ungido por Deus é apenas para ser diácono, para ser presbítero, para ser pastor, para exercer alguma função dentro da igreja. Mas há uma novidade de Deus para nós. Quando nós somos ungidos, Deus começa a nos usar onde nós estamos. Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: irmão, é com você. É com você. Mas nós estamos falando de uma história de êxito. Uma história que realmente tem uma proposta de vida. E essa saga aqui de Davi continua. Quando nós vamos para o mesmo texto, a partir do versículo 14. 1 Samuel 16, capítulo 14. Vou pedir para colocar aqui. Observe lá. Ora, eu vou ler aqui e você vai acompanhando ali. Ora, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. E aqui eu faço aqui abre aspas. Todas as vezes que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus, nós não damos espaço para outras influências sobre a nossa vida. Tenha isso em mente. Seja uma pessoa que busca diariamente a presença do Espírito Santo sobre você. Versículo 15. Então os criados, os funcionários de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Versículo 16, diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, ele então tocará com a sua mão, e você vai ficar melhor. Então um conselho aqui, olha, eu quero que agora vocês achem alguém. Precisa de alguém que saiba tocar. Precisa de alguém que tenha uma habilidade nova. E esse alguém agora, queridos, pela misericórdia de Deus, eu até brinco, né? Que a primeira vez que eu estive em Israel, né? A primeira e única vez até então. Então, olha, a primeira vez, né? Gente, quer ver? Para você entrar fácil em Israel, muda o teu nome para Davi. Chega lá, você fala que é Davi, eles entra, Davi, David, nossa, Júlio, pera lá, de onde você veio, sua mãe é quem? Maria. A mãe eu conheço, mas a gente tem uma Maria aqui, Jesus, Maria, mas com esse nome não dá para entrar aqui bem fácil não. Trouxe passaporte, tem dólar, porque o nome Davi, ele já acha que é burga, né? Já vai entrando, já vai passando, já. Gente, Israel tudo é Davi, é hotel King Davis, Avenida Davi, lanchonete Davi, né? Tudo é Davi lá. Aí você está andando, daí tem estátua de Davi. Aí você anda um pouquinho, tem outra estátua de Davi. Aí não basta fazer a estátua de Davi, tem uma ponte, que é o quê? Uma harpa. Quem que toca a harpa? Davi. Por que a ponte está falando de Davi? Tudo é Davi. Então aqui entra Davi. Dom, queridos, presta atenção, dons e talentos desenvolvidos. Davi, eu quero que você busque um homem que saiba tocar harpa. Presta atenção, gente,
dons e talentos precisam ser aprendidos. Você pode ter facilidades com algumas coisas, mas a maioria delas você vai precisar se empenhar, se dedicar para que a promessa de Deus se manifeste sobre a sua vida. Por trás de toda história de vitória existe muito treinamento. Existe muito treinamento. Olha só o versículo à frente, quando nós olhamos o versículo de número 18, 1 Samuel 16, 18. Respondeu um dos homens, um dos mancebos, respondeu um dos moços: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar a harpa e é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil na sua presença, e o Senhor é com ele. Fala assim: uau, que currículo! Vou ler de novo para vocês, gente. Olha só, tem aqui um moço, o filho de Jessé, ele sabe tocar. Gente, quando eu vejo esses meninos aqui, às vezes eu fico olhando e falo: não, de onde que ele, como que ele conseguiu fazer isso? Além de tudo, é valente. Lembra que eu contei a história do Silvério aqui esses dias? Baterista. Valente, homem valente, gente. Amém, igreja? Está profetizando, homem valente. Homem vigoroso. Olha só, gente. Homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. Aí fecha, ainda diz assim: aí mata pau, e o Senhor é com ele. Pronto. Queridos, olha, não é só amar a Deus, gente. Às vezes a gente, eu estou amando a Deus. Você precisa se dedicar. Uma história de gente que aprende a vencer na vida é gente muito dedicada. Balança a pessoa que está falando assim: dedicação, irmão. Dedicação, irmão. A gente precisa ser muito dedicado. Deus pode usar os seus dons. Olha, tudo que você precisa para ser uma bênção, Deus já colocou dentro de você. Você não entendeu isso aí? Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa para ser uma bênção. É um quebra-cabeça. Lógico que é um quebra-cabeça. Você vai precisar crescer nisso. Paulo, inclusive, ele diz ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim: Timóteo, eu quero que você desenvolva o seu dom. Timóteo, eu quero que você cresça no seu dom. O dom de Timóteo, se vocês lerem as cartas, ele, um jovem ainda liderando igrejas de 70 mil pessoas. E a Bíblia, Paulo diz para ele assim: Timóteo, eu quero que você faça crescer o seu dom. Eu quero que você, não é só, queridos, não uma história de gente vencedor, é uma história de gente muito dedicada. E aqui nós percebemos essas habilidades em Davi, essas coisas extraordinárias que Davi tem. E outra, gente, se a gente parar nessa habilidade aqui, pensa você, Davi, ele era extremamente bom músico e ele era bom na guerra. Se você for ler qualquer livro de história, fala para mim, algum livro de história, talvez a Juliana está aqui, que é mestre nas letras aí, né? Que tenha esse perfil de gente, com tanta habilidade, essas habilidades tão distintas ainda, essas habilidades tão especiais ainda, queridos. E ele era um bom músico e ele era um bom guerreiro. Uma história de gente valente é alguém que está todo dia crescendo em Deus. Pasmem vocês, eu me acho uma pessoa valente, guerreiro também, né, amor? Sabe que eu já me aventurei pelo mundo musical também? Eu assumi uma igreja, gente, 2002, lá em Dourados. Vocês já viram eu cantar, vocês perceberam que eu tenho uma facilidade com a música, né? Eu lembro uma vez que eu estava no seminário e ia ter um grande coral lá. Passei 4 anos estudando teologia e um dia, lá pelo 3º ano, chegou um cara lá que era maestro. O maestro mais renomado do Paraná inteirinho da Igreja Assembleia de Deus. E ele falou assim: nós temos um grande evento aqui na instituição e nós vamos treinar vocês para cantar.
Aí, 200 alunos. E ele ia de um em um e cantava. Canta para mim. Aí o cara cantava. Ele, nota 1. Aí vinha outro, cantava, nota 2. E eu tô olhando, falei, 1, 2. Aí o outro ele falava, nota 3. Eu, nossa, o 3 é o bom. O 3 é o bom. E foi indo, 1, 2, 3, 2, 3, 1, vai por aí, vai. Chegou em mim, canta menino. E eu soltei essa voz de Pavarotti. E caras e bocas e gestual e tá. E ele, nota 3. E eu só cutuquei do lado, falei, viu? Mas até então a gente não sabia como é que ia ser o Paranauê, né? E tamo lá, eu feliz, nota 3, máximo, tirei o máximo aqui. Se fosse 10 ele ia me dar. Aí ele chegou assim, número 1, todo mundo levantou. Número 1, vem aqui assim, ó, fica aqui tudo enfileiradinho, tudo assim, ó, vocês vão cantar, canta bonito, para todo mundo ouvir. Cadê o número 2? Número 2, levanta a mão aí. Um monte de gente número 2. Aí, número 2, agora vocês vão ficar atrás do número 3. Canta bonito e forte também, que todo mundo vai ouvir. Número 3, tinha uma meia dúzia de gato pingado. Eu falei, nossa, só nós, microfone, é microfone. Separou os 3 agora, olha, era pouca gente, eu já olhei lá no tanto de microfone e falei, vai dar um para cada. E até então eu não tinha me descoberto ainda um cantor, eu também estava me descobrindo um cantor. Né? Aí ele começou assim, bom, número 3, aí eu senti que a voz dele deu uma murchada. Aí eu percebi, eu falei, não vai vir coisa boa daí. Ele falou, número 3, vai lá atrás. Não precisa fazer nada. Fica quieto, que quieto vocês já estão atrapalhando. E vai eu pro número 3. Gente, vocês veem aí, ó, quase igual o Davi. Quase igual. Mas assumi a igreja, gente, com essa habilidade toda de cantor, de tocador, de músico. Cheguei na igreja, não tinha ninguém que cantava. Igreja bem pequena. Aí eu chegava nas quartas-feiras, aí eu pegava o meu violão preto, tinha que ser preto, blá, e soltava aquela voz, né? E tinha assim uma meia dúzia de gato pingado, e os irmãos começavam a chorar, gente. E eles choravam, né? E eu, nossa, aí eu me empolgava, porque eu achava que aí eu estava abafando. Nossa, está quebrantado o povo. Aí um dia, a menina, até ela vai vir aqui na igreja, ela falou, pastor, sabe por que a gente chorava? Eu falei, não, irmão, era a presença de Deus, não, de vergonha. A gente chorava de vergonha, porque o povo passava lá e me via lá dentro. O que eu estou fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Eu falei, sério, André, sério? E aqueles irmãos, tudo de vergonha também, pastor? Gente do céu, olha aí, quase igual o irmão Davi. Olha, queridos, tudo que você precisa, por isso que, olha, creia nisso, tudo que você precisa para que a sua história seja uma história de vencedor, Deus já colocou dentro de você. Aí você olha para mim e fala assim, mas você não canta. Mas Deus me deu uma esposa que canta lindamente. Deus me deu, estava dentro de mim. Primeiro dia que eu a vi, eu falei assim, é ela, Senhor, leva essa alma para ti, mas a carcaça eu vou usar aqui na terra. Esse chassi tem que ficar comigo, pai. Pode ficar, o Espírito é teu, mas aqui a gente garante. Queridos, tudo que Deus quer que você faça, quais são as suas habilidades? Deus já colocou dentro de você. Quando nós vamos para o versículo 19, por favor, Fernando, olha só. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, mas envia-me aquele que é o pastorzinho de ovelhas. Presta atenção, Davi já tinha sido ungido rei. Davi, ele vencia os leões dentro da casa dele, vencia ursos, cuidava muito bem das suas ovelhas. Mas o dia que Saul precisou de Davi, Davi não o exaltou pela melhor qualidade que ele tinha, que era ser um excelente músico. O que isso traz de revelação? Que muitas vezes as pessoas ainda não perceberam em você os talentos que você tem. Mas eu quero te dizer algo, Deus já reconheceu isso em você. Deus já reconheceu isso em você. E Davi, ele era um menino de boa. Davi, ele era tranquilo.
Davi, ele não mudou em nada com isso. Davi, ele era muito bem resolvido. Porque Davi não precisa de uma grande oportunidade, não precisa de uma grande função para que ele experimente a graça de Deus sobre ele. Vocês não entenderam o Paranauê? O que está acontecendo aqui? Saul está endemoniado, precisa de um músico. Mas nós não vamos chamar o músico, chama o pastorzinho de ovelha. Davi vai sendo pastorzinho de ovelha. Ninguém o exaltou pelo que ele fazia de melhor. Ou seja, Davi não precisa de uma função, não precisa de um palco, não precisa de um púlpito, não precisa de nada disso, para que ele viva debaixo da graça de Deus. Queridos, a nossa vida não pode ser pautada em aplausos. Aquilo que Deus tem para nós não pode ser pautado em aplausos. Você não pode ficar querendo receber aplausos por tudo na tua história. E eu digo para você que ainda há tanta coisa que você vai fazer que você nem sabe ainda que você é capaz de fazer. Há tanto mover de Deus sobre nós, há grandes coisas extraordinárias que Deus está separando para nós. Eu me lembro aqui da Juliana, há pouco tempo atrás, eu digo isso porque a gente tem liberdade, e ela já testemunhou aqui na igreja sobre isso. Mas testando uma bolsa no mestrado, uma bolsa de doutorado na USP. E ela foi até a última fase da bolsa de doutorado. Só ficou ela e mais um aluno. E ela não entrou na vaga porque o outro aluno era aluno do professor que estava dando a vaga. Mas ela chegou lá. Sabe o que é você chegar na última fase de um treinamento na melhor instituição, do Brasil? Uma aluna aqui de Campo Grande, que dá aula em Campo Grande, nada, falando da nossa capital, mas quanta gente tem nesse país? E ela é uma das selecionadas. Há um poema em um livro que foi lançado com o nome dela. Eu tenho o livro ali, a grata satisfação de ter aqui. Quantos aplausos ela recebeu por conta disso? Nenhum. A maioria de nós nem sabia que ela tem poema escrito, que ela foi na última fase de um doutorado na USP. Queridos, eu não sei onde você pode chegar, mas eu sei de algo: não fica esperando aplausos de ninguém, porque o melhor de Deus é, como diz a canção, está para acontecer na tua vida. E se você crer nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo bem alto. E deixa eu falar uma coisa também: se não acontecer as grandes oportunidades da vida, saiba de uma coisa: você já foi escolhido nele. O Senhor já te escolheu, e o melhor de Deus é estarmos com Ele. E quando Ele dizer assim: servo bom e fiel, entre para as moradas eternas. É isso que é o melhor de Deus na nossa vida. Ele não foi coroado. Davi não foi coroado da noite para o dia. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que ter paciência, que a gente precisa aguardar em Deus. Uma história de gente que vence na vida é gente que tem paciência. Um dia a irmã chegou aqui: pastor, ora por mim, eu estou precisando de paciência, mas ora rápido. Eu olhei e falei: como assim? Eu estou precisando de paciência, mas ora rápido. Queridos, as coisas da nossa vida, muitos do que vai acontecer em nós, tenha um tempo, porque está sendo preparado para a tua história. Não espere apenas a promoção das pessoas, espere sempre algo de Deus, espera sempre algo do Senhor. Mas a história de Davi, ela continua, a história de Davi não para por aí. Aí nós vamos lá para o capítulo 17, Fernanda, eu vou pedir para a Kathleen vir mais um pouquinho para frente, tá? Kathleen. Então vamos lá. 1 Samuel 17. E disse Jessé a Davi, o seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efá deste grão tostado e estes 10 pães, e corre lá e leva-o para o arraial. Versículo 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás aos teus irmãos, e ver se vão bem, e tomarás o seu penhor.
Versículo 19. E estava então Saul, e eles, e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Versículo 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com guarda. Presta atenção. Davi deixou as ovelhas com guarda. Não importa o que você faça, se é pequeno ainda, faça bem feito. Não larga de qualquer jeito, faça o melhor que você pode. E carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamava para a peleja. Davi fez pequenas tarefas com uma grande paixão. Essa aqui é uma grande diferença, queridos, para a gente ter na nossa vida. Eu sempre digo que o culto de domingo aqui da igreja é um culto para você vivenciá-lo amanhã. As pequenas coisas que sempre era colocado para Davi fazer, ele sempre fazia com muita paixão. Ele sempre fazia com muita dedicação. Ele sempre fazia com muito empenho. Está ali cuidando das ovelhas do pai. O pai chama, fala assim: vai lá ver os seus irmãos, traga notícias dele. E é nesse momento que Davi diz que saiu de madrugada. Antes de sair, ele chama alguém e fala assim: cuida dessas ovelhas aqui, que eu estou indo em obediência ao meu pai. Mas pensa comigo, Davi já era 3 coisas. Ele já era ungido rei, já tinha sido ungido rei, era um adolescente. Davi, ele já estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era um músico excelente, e ainda assim mesmo, o pai dele fala assim: filho, eu quero que você leva marmita. Ele podia falar, dar um monte de desculpa: eu estou ocupado demais, eu estou cheio. Olha, não vai dar, não rola, isso aí não dá para mim. E ele ia ter um monte de, todo mundo ia falar: não, é verdade mesmo, nossa, esse guri aí está muito cansado. A Júlia esses dias estava lá em casa, a menina tem 5 anos, a gente até começou a rir sozinha. Ela entrou dentro de casa assim: eu estou muito cansada. 5 anos, não faz nada. Eu estou muito, estou estressada. Pai, o que foi, velho? Eu brinquei demais, fiz não sei o que ali. Gente, eu falei: não, filha, não se comporta assim não. Queridos, quantas vezes nós vamos na vida e a gente começa a dar desculpa? Não olha para o lado, que você pode perceber alguém que sempre está dando desculpa perto de você. E quando é as coisas de Deus, então? Nossa, sempre é as minhas coisas em primeiro lugar. Sempre é a minha vida em primeiro lugar. E a Bíblia é muito clara em dizer assim que o reino de Deus deve ser em primeiro lugar. E Davi, ele está aqui cheio de função. Queridos, cuidamos. Olha, um testemunho aqui sobre esse prédio, presta atenção. Nós éramos aqui no comecinho da Rua Barbosa, aqui pertinho, aqui um prédiozinho pequeno. Esse aqui dá 2 vezes mais que ele. Um calor, não tinha nada. Quem chegou lá de cara assim, nossa, dava medo de olhar, gente. Dava medo, mas foi o que Deus deu para nós. A gente entrou feliz da vida, faceiro da vida. Ficamos 1 ano e meio lá naquele prédio. Cuidamos, colocamos forro, ar-condicionado, arrumamos a elétrica, refizemos tudo, ficou lindo. Falamos para o proprietário do prédio: eu nunca vi um japonês chorar. Inclusive ele já veio aqui em outras reuniões aqui, ele já veio à parte. Ele começou a chorar, falou assim: pastor, ninguém nunca cuidou tão bem do nosso prédio. Vocês são os primeiros que fazem isso. Vocês cuidam como se fosse de vocês. Beleza, saímos, viemos para cá. Nesse corredor aqui, há poucos dias atrás, o dono desse prédio olhou e falou assim: pastor, vocês são diferentes, né? Nossa, vocês cuidam disso daqui como se fosse de vocês. E aqui é o seguinte, gente: Deus manda aqui uma formiga, se for um presente, a gente tira a foto e manda para vocês. Amém? Acabamos de ganhar uma formiga, glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, aleluia. Essa semana passamos aqui, detetização aqui, morreu. As baratas, não sei o que eles acharam, vieram aqui. Eu falei: não, filho, aqui não é lugar de vocês não, pode morar em outro lugar, a gente permite, Deus abençoe, né? Passamos aqui,
Aí eu estava conversando com o pastor Rose hoje, pastor, mas um monte de baratinha morta. Eu falei, nossa, perdemos a oportunidade de fazer uma selfie, partiu, barata. E aqui é lugar santo, lugar abençoado, amém? Colocamos papel de parede ali nos lugares e mandei para o proprietário do prédio a foto e para a esposa dele. Ela já mandou aquelas palminhas, ai, com lágrima, lindo, 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 lindo. E ela ela mexe com artesanato, né? Aí ela fala, ai, que ideia maravilhosa! Gente, faça as pequenas coisas como se fossem as maiores na tua vida. Você só pode vencer as coisas maiores quando você cuida bem das menores. Alguns de nós querem inverter o processo, já quer começar na coisa grande. Não, queridos, comece no pequeno, Deus vai te exaltar. Deus te exaltará, as coisas vão acontecer na tua vida. Como você tem feito as pequenas tarefas? Pergunta para 3 pessoas aí. Como você tem feito as pequenas tarefas? Como você tem feito? Resmungando? Tipo assim, vamos abrir o confessionário aqui. Quem lava a louça em casa aqui dos homens? Nossa, 100% Paulo. São PHDs, né? Homens mandados pelas mulheres, né? Agora, as mulheres respondam, eles fazem com alegria? Recolhe o lixo com alegria? Pequenas tarefas, recolhe o lixo com alegria. Lá em casa, a Denise nem sabe que cor que é o cesto de lixo, que eu nunca deixei ela ver. Fala, não, isso aqui é minha parte. Grande. Comida lá em casa, agora que ela está fazendo, que ela está de recesso por causa da gestação, mas normalmente ela sai de manhã, quando ela volta, a comida está na mesa, com talheres já escolhidos. Amor, senta aqui, vai sentar, vamos lá. Já vai orar, ela já entra com a mãozinha assim na mesa, assim, glória a Deus. Ela já entra dentro de casa, queridos, assim, dando glórias, né? E aí, queridos, como que você faz as pequenas tarefas? Como que você tem feito? Dentro da igreja, nós precisamos de uma igreja das pessoas que servem, das pessoas que colaboram, ministério diaconal, pessoas para servir aqui, junto com a Aguimar e a Dirlene, né, para colaborar com o desenvolvimento do culto, para os cursos que nós temos aqui na igreja, para essa parte de captação de imagem, precisamos de pessoas disponíveis, voluntários, para cuidar das crianças, para darmos o melhor para essas crianças, porque elas são os tesouros que Deus deu a você, deu a mim, então a gente cuida bem, mas precisamos fazer tudo, as pequenas coisas, como se fossem grandes coisas. Davi, queridos, ele não, isso aqui é serviço bom, isso aqui é serviço ruim. Filho, hoje você vai ser marmiteiro. Gente, ele tinha sido ungido rei. Eu não vou fazer isso aí, eu vou lá ficar sabendo como é que está esses guris, eu não vou não, mas ele foi, e é isso que possibilitou que Davi pudesse lutar com o gigante. Queridos, a intimidação que acontece contra a sua vida, ela é vista como uma porta de oportunidades. Observe comigo aqui, nós vamos agora para 1 Samuel capítulo 17, versículo 21 ao versículo 26, lembrando que hoje nós estamos falando de uma história. Diga assim comigo, história. Vamos falar bem alto, como animados? Vamos lá, 1, 2, 3. História. Nós estamos aprendendo com uma história de alguém hoje aqui. Isso aqui, se fosse um sermão, seria um sermão textual, né, no nome dentro da homilética. Então vamos lá, mas não tem nada a ver com homilética aqui. Vamos lá para o texto. 1 Samuel 17, 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ele vai lá, ele fez o que o pai dele mandou. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e tremiam de medo. Versículo 25.
E diziam os homens de Israel: você viu aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, na história de Davi, enquanto para muitas pessoas aquilo que estava diante deles era medo, para Davi era oportunidade. Na tua vida, aprenda a perceber e vencer os medos que vêm contra você. Ontem nós falávamos aqui com os jovens que o medo é algo que vem, ele pode ser bom, porque o medo te impede de você meter o dedo numa tomada, por exemplo, e morrer eletrocutado. O medo te impede, por exemplo, de você atravessar uma rua sem olhar e você morrer atropelado. Mas o medo também tem o seu lado negativo. O medo pode te paralisar, o medo pode te impedir. Quantas vezes já vi gente com medo de casar, com medo de dinheiro, com medo de cachorro, com medo de gato. Tem uns rapazes por aí ultimamente que tem medo de mulher. Como também tem umas mulheres por aí que ultimamente tem medo de rapazes. Lógico que isso vai levar para o pecado, né? Mas eu preciso observar e entender que os medos que eu passo, eles podem se transformar em grandes oportunidades. Davi observou que um exército, diga assim comigo, um exército. Vamos lá, 1, 2, 3, só as mulheres? Só os homens? Um exército estava paralisado de medo. E é quando ele observa uma oportunidade. Vem cá, quem que é esse circunciso? Quem que é essa pessoa para afrontar o Deus vivo? Para afrontar o Deus de Israel? E tem mais uma coisa, o que vai ganhar alguma coisa quem matar esse gigante aí? Olha, o rei falou que vai fazer dessa pessoa rico, vai dar a filha dele para casar e ainda vai livrar de imposto. Agora, gente, imagina IPVA, imagina o seu IPTU, só nessas duas continhas aí, você que paga imposto de renda. Aliás, uma coisa aqui que todo mundo tem que ficar feliz é pagar imposto de renda. Se você perguntar para mim se eu sou contra ou a favor de imposto, a gente poderia falar um monte de coisa sobre isso. Mas se você estiver pagando imposto de renda, significa que você está ganhando melhor. Agora imagina você livre de tudo esses impostos que tem por aí. Davi olhou e falou assim: eis aí uma grande oportunidade. Enquanto todo mundo estava convencido de que não poderia vencer, Davi estava confiante no Senhor dos exércitos, de que aquela batalha seria vencida em nome de Jesus. Seria vencida em nome de Jesus, queridos. As oportunidades que estão diante de você, quantas coisas vêm para você fazer, e muitos de nós corremos das oportunidades. Davi, ele viu isso e falou assim: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. A ponto que, na sequência, o versículo 28, 1 Samuel 17, 28, nós estamos falando de uma história. Eu estou explicando para você uma história nesse culto hoje. Versículo 28, Eliabe, o seu irmão mais velho, o ouviu e falou para ele assim, quando falava aqueles homens pelo que se acendeu a ira contra Davi, e disse: por que você veio aqui? O que você está fazendo aqui, guri? E a quem você deixou, olha o desdém, gente, a quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu te conheço, você é presunçoso. O que é isso? É vaidoso. É isso, né, Juliana? Oh, ainda bem, graças a Deus, senão já ia errar de novo. É aquela pessoa convencida. Sabe aquela pessoa que se acha? Não dá nem para brincar de esconde-esconde com ele. Quando fala assim, achou, ele já está nada bem. Achou mesmo, achou, sou eu. Queridos, aqui, e por que você está aqui? O seu coração é mau. Você desceu aqui para quê? Queridos, as intimidações que vêm contra você, não tema as intimidações que vêm contra você. A acusação, o desmerecimento e as provocações não podem ser capazes de impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Presta atenção.
as intimidações, as acusações, as provocações não podem te impedir de conquistar aquilo que Deus tem na tua história. Primeiro é Eliabe, é da família. Já viu como é que a gente muitas vezes é besta? Normalmente a gente faz aquela reforma na casa. Quem reforma a casa aqui? Aí você faz aqui, pinta aquela parede com aquela tinta que você sonhou, sabe? Você e sua esposa sentaram, pegaram aquele mostruário de tinta. Quem já pegou aquele mostruário que é dessa grossura e leva para casa e fica lá olhando e põe na parede? E agora tem aplicativo de celular que você faz. Olha, amor, como é que vai ficar o quarto? Nananã. Ou senão você compra aquele carro assim que você suou, que você sonhou, e aí você chama os parentes para ir os primeiros em casa. E quando ele chega em casa, você mostra a parede, aquela cor linda que você ama. Ele fala assim: mas por que você pintou dessa cor? Você está todo feliz, mas por quê? Ah, essa cor aí suja demais. Ou senão um carro, às vezes aquele carro que você sonha assim, não é? Aí olha, você fala assim: olha o carro que eu comprei. Nossa, esse carro é ruim demais. Isso bebe que só. Você já viu o imposto disso aí? Meu Jesus, meu Jesus. O miserável não sabe quanto cheque você deu para pagar aquela tinta. Quanta raiva você passou com o pedreiro. Quantos dias você sonhando com aquilo. Mas você chama eles. Então a primeira intimidação que Davi tem que vencer é a intimidação da sua família. Da sua família. A segunda intimidação que Davi precisa vencer é a intimidação de Golias. Não vou ler o texto aqui porque é muito grande. Então, para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui, mas você pode continuar lendo todos os versículos seguintes, né, do versículo 28 até o versículo de número 44, onde Golias ele menospreza a Davi, especificamente o versículo 43, por favor, Fernando, 1 Samuel 17, 43, olha só. Disse o filisteu, olha só quem está falando, é Golias, gente. Ele está falando a Davi: olha, acaso eu sou algum cachorro? Acaso eu sou algum cão? Porque você veio lutar comigo e você vem com um pedaço de pau. Ah, não, aí me humilhou agora. Queridos, desmerecendo. O desdém, o desmerecimento, a provocação nunca pode ser capaz de vencer aquilo que Deus tem na tua vida. A teu chamado, a sua família, aquilo que Deus já colocou dentro de você. Acredite que Deus está ao seu lado. Acredite que o Senhor está perto de você. Esse mundo tem duas categorias de gente. Eu sempre falo isso. Hoje a gente definiu uma. Quem foi que ganhou a Copa do Mundo mesmo? Quem foi? Então essa aí ganhou, é isso? Teve outra que perdeu. Como que é o nome dela? Croácia. Vamos lá então. Quem ganhou? Quem perdeu? O mundo tem essas duas categorias que definem êxito e fracasso. E o reino de Deus? O reino de Deus, ele cria uma rota alternativa. Que não é alternativa no sentido que você pode tomar se quiser, mas é algo diferente disso. Que diz assim: que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.